Então, o tema será pensamento e vontade. E acho que desliguei qualquer coisa. Não desliguei. Eu vou-vos descrever. Eram umas imagens lindas do universo. Eram estrelas, sóis, planetas que iriam passar nesse vídeo. E isto para pensar o quê? Para vos dizer que naquelas noites de verão, elas vão de chegar, naquelas noites de verão, quando nós olhamos as estrelas e vimos aquilo, ficamos a pensar, mas que mundo fantástico que existe sobre as nossas cabeças. Não é? Como é que isto é possível? A beleza que tem, porque nós estamos na cidade, vivemos na cidade, muitos de nós, e não temos a oportunidade, na maior parte das vezes, de olhar as estrelas, porque o ruído luminoso da cidade não o permite. Mas, muitas vezes, quando temos a oportunidade de ir para umas férias, para um local onde tem menos ruído luminoso, no campo, junto à praia, conseguimos ver as estrelas, elas estão lá, não é? E ficamos a pensar na beleza que elas têm e naquilo que elas nos transmitem, a imensidão do universo. E quem terá criado essas estrelas, o pensamento que terá criado essas estrelas. E nós, como espíritas, chegamos a Deus, não é? Deus, Criador de todas as coisas, que criou todos estes sóis, galáxias, criou o nosso próprio planeta, nos criou a nós próprios. E voltando aqui um bocadinho, novamente ao planeta Terra, sabemos logo no Livro dos Espíritos que existem 3 elementos gerais no universo. Livro dos Espíritos. Deus, como Criador, o princípio espiritual e o princípio material. E, portanto, serão estes 3 elementos gerais no universo. Criador, Espírito e Matéria. E falam-se também no fluido universal. O fluido universal que preenche todo o universo. O que é interessante verificar é que esse universo que nós olhamos, as estrelas, os planetas, tudo aquilo que nós conhecemos, é apenas 5% daquilo que existe. Se a gente conseguisse ver todas as estrelas, todos os planetas, todos os sóis, todos os sistemas, apenas 5%. Porque o resto não é visível. É interessante também que, até há bem pouco tempo, eu lembro-me de ser miúdo e gostar de ler estas coisas, lá naqueles estudos que a gente ia discutindo, lembro-me que, na altura, a ciência dizia, bom, entre um planeta e outro planeta existe um vácuo, não é? É um nada, existe um nada. Enquanto que nós sabemos, no Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos dizem, não, o nada não existe. Depois, na Gênese, vimos isso de uma forma mais desenvolvida. Os Espíritos nos informarem que os sóis, as galáxias, estão mergulhadas no fluido cósmico universal. Mas a ciência dizia, não, existe é o nada, é o vácuo, não é? Mais tarde, eles começaram a fazer contas, e o Nuno poderá explicar isto melhor, ele tem informação nesta área, mas eles começaram a fazer contas e aquilo não batia certo. Havia ali assim qualquer coisa que não explicava alguns movimentos que eram registados nos planetas, nas galáxias, e eles então colocaram a hipótese, não, existe matéria escura. Não é? O universo não está mergulhado no vácuo, está mergulhado na matéria escura. Escura porque não se conhece, não se vê, desculpem. E aquilo que nós percebemos é, engraçado, eles estão a falar do fluido cósmico, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é o hálito divino, que é o pensamento divino. Nós estamos mergulhados em Deus, mergulhados nesse pensamento. Esse fluido cósmico é a matéria elementar de tudo aquilo que existe, que nós conhecemos sob o aspecto material,
e também de tudo aquilo que ainda não conhecemos sobre o aspecto material, e é a base de todas as formas. Nós somos constituídos dessa modificação do fluido cósmico universal, e então verificamos que estamos mergulhados nesse pensamento. Por isso é que nós estamos a falar nisto. Estamos a falar do pensamento divino. Então, nos fundamentos da criação, diz-nos o Espírito André Luiz, numa obra muito interessante, que é Mecanismos da Mediunidade, ele fala-nos do pensamento de uma forma muito concreta, começa-nos a explicar o que é o pensamento de uma forma mais objetiva. Então ele diz que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. A gente tivesse um metro enorme, não conseguimos medir. Porque o pensamento do Criador, com tudo aquilo que Ele cria, tudo aquilo que Ele faz, porque Ele é o Criador do princípio espiritual e do princípio material, nós não conseguimos medir. Mas, nesses fundamentos, dentro da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. E aqui já tem a ver connosco. Nós pensamos. Nós conseguimos pensar. Conseguimos pensar sobre o pensar. Isto é um progresso enorme. E para vermos o progresso que nós já realizamos ao longo de múltiplas e múltiplas reencarnações, nós estamos aqui. Viemos à Casa do Caminho para participar numa palestra, participar nos trabalhos que se realizam no estudo da doutrina espírita, estudo e prática da doutrina espírita. Isto é um progresso enorme. Trouxemos aqui um gorila e um homem moderno. E agora fixem os olhos deste gorila e os olhos daquele homem. A diferença no DNA entre o gorila e o homem, nem 2% tem. Nós somos iguais. No nosso DNA, somos iguais ao gorila em 98,4% ou 0,6%. É um e tal de diferença. Em termos fisionómicos. Mas em termos de evolução, em termos evolutivos, o que é que está aqui dentro a acontecer no pensamento deste ser e no pensamento daquele homem? Há um mar de coisas. Nós criamos, temos determinados interesses, temos um pensamento que nós conquistamos como um pensamento contínuo. Nós temos necessidade de pensar, não deixamos de pensar, ninguém consegue deixar de pensar. A nossa preocupação agora é como é que eu dirijo o meu pensamento, não é? É a dificuldade, pelo menos é a minha, não é? O pensamento foge, não é? Estamos a fazer uma oração e de repente, bom, o pensamento fugiu, não devia, eu queria pensar na oração, eu queria me concentrar na oração. Então necessitamos de treino, não é? Essa é a nossa preocupação neste momento, é como pensar, como dirigir o pensamento. Mas já fizemos um progresso enorme, porque ainda há uns milhares de anos atrás, nós, ou pelo menos a nossa espécie, vivia numa caverna, estávamos a pensar naquele dia, não tínhamos caçado, tínhamos fome, poderíamos ter frio, e a nossa preocupação era conseguir o alimento do dia. Mas não era só correr atrás do bicho para conseguirmos alimento, mas correr à frente do bicho para não servir de alimento. Então essa é a nossa preocupação do dia a dia. O nosso pensamento, o nosso foco de preocupação, quando nos acordávamos e quando nos deitávamos, era essa. Conseguirmos sobreviver aos elementos. Mas hoje, quando nós nos levantamos, o nosso pensamento foi: hoje vou à Casa do Caminho e vou alimentar-me de doutrina espírita com outras pessoas.
é o foco do nosso pensamento. Então houve ali um progresso enorme. Nós já passámos por essas fases aqui mais atrasadas e hoje conquistámos tudo isto. Mas queremos mais. E daí a reflexão inicial de pensarmos assim, mas eu conheço a doutrina espírita, eu poderia ser melhor. Eu gostaria de utilizar o conhecimento da doutrina espírita para chegar ainda mais longe nesta experiência reencarnatória, que é muito breve, não é? Eu antigamente pensava assim, uma pessoa com 50 anos é uma pessoa de meia-idade, não é? Eu dizia que era de meia-idade e eu ouvia assim uns olhos a abrirem-se. Por exemplo, meia-idade, já me estão a chamar velho, não é? Mas no meu raciocínio, o indivíduo, vá lá que vive até aos 100 anos, chegou aos 50, é meia-idade, não é? Está de meia-idade. Hoje já tenho 59 e, portanto, penso assim, bom, já tive alguma experiência e aquilo que eu sinto é que passou muito rápido. Eu no outro dia estava a falar com o Rui com 20 e poucos anos, não é? 20 mesmo e muito poucos, não é? Com 23, não é? 23 anos. E agora? Já passou este tempo todo e agora estou aqui, não é? A falar na Casa do Caminho. Mas aquilo que nós começamos a perceber nos textos que nos chegam, não só da obra básica, mas nos textos que nos chegaram através de André Luiz, através de Emmanuel, e continuando com o texto aqui de André Luiz, como alicerce vive de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial, a matéria mental. É engraçado porque ele diz matéria mental. Porque nós consideramos a matéria como, isto aqui é matéria, isto eu acredito, está aqui, eu consigo ver, me toca aos meus sentidos e, portanto, não tenho dúvida, isto existe. Mas, ao mesmo tempo, utilizamos a tecnologia. Eu estou a falar, por exemplo, através da tecnologia que se amplifica, que são utilizadas ondas eletromagnéticas, através do computador, etc., que é matéria também. E aquilo que André Luiz nos está a dizer é que o pensamento é alguma coisa concreta, é criador, mas é alguma coisa concreta. E nós experimentamos isto todos os dias. Que diga quem se enervou e ficou com uma dor no peito, ou quem ficou nervoso e ficou uma dor na barriga. É algo concreto, o nosso pensamento é algo concreto, é algo criador. Quem diga também que quem tem uma ideia muito forte, eu queria atingir um determinado objetivo e trabalha para o atingir e lá consegue atingir. Nós criamos, somos co-criadores. Nós vivemos no pensamento divino, mergulhados no pensamento divino, mas somos co-criadores. Então ele é alguma coisa. E é interessante que hoje a tecnologia já utiliza este conhecimento. Lembram-se nos textos de Nosso Lar que eles falavam no psicoscópio? Se não leram ainda Nosso Lar, vão a correr ler o livro Nosso Lar, uma obra fantástica. E então eles falam do psicoscópio. Psicoscópio, em que era um aparelho que eles utilizam no plano espiritual para aumentar e perceber os pensamentos, a vibração do pensamento no indivíduo. E o que é interessante é que isso já está a chegar à Terra. Eles próprios referem na obra que mais tarde chegaria à Terra. E o que é interessante é que nos estudos que se estão a realizar, nas experiências que já se estão a realizar, nós estamos a utilizar a tecnologia, por exemplo, para pessoas que têm... são tetraplégicas, só conseguem quase mexer a cabeça ou pensar, não é? Utilizar o cérebro, que conseguem controlar, através do computador, conseguem controlar, por exemplo, um braço robótico, tornando-se mais autónomas, apesar de serem tetraplégicos, não conseguirem mexer os braços nem as pernas, etc., tornarem-se mais autónomos e fazem-no como? Pelo pensamento. Então vejam que esta informação está a chegar à tecnologia até ao ponto de criarmos uma inteligência artificial, que não é mais do que uma série de conceitos e fórmulas matemáticas aplicadas na prática e que levam a que se possa criar
uma inteligência artificial. Basicamente, assim, de uma forma muito simplista, seria: quem não tem cão, quem é que me consegue responder? Com caça com gato, não é? Então pronto. O que é que a inteligência artificial faz? Ele já sabe, ele tem todo o conhecimento, foi colocado todo o conhecimento, e está a ser colocado todo o conhecimento com acesso a tudo aquilo que se conhece nas mais diversas épocas, etc. E então ela consegue prever aquilo que é uma resposta a uma determinada pergunta. Porque o princípio é o mesmo. Quem não tem cão, ok, caça com gato, que a gente já ouviu falar nisso, não é? Ou, por exemplo, outro aspecto muito interessante é aquele em que alguém está ligado àquele dispositivo, tem um dispositivo ligado à sua cabeça, são medidas as ondas mentais, e, por exemplo, é possível já gravar aquilo que o indivíduo está a pensar em fotografia, em vídeo. Calma, ainda não se vê as imagens nítidas, vêem sombras, ainda são as primeiras experiências que estão a fazer, mas o psicoscópio vai chegar à Terra na altura certa. Então, o pensamento é alguma coisa, e todos nós pensamos, e tem um poder incrível. Então, é fantástico se nós pudermos utilizar bem o pensamento, dirigido pela nossa vontade. Então, essa corrente de partículas mentais exterioriza-se em cada espírito com qualidade de indução mental. E, portanto, ele produz um determinado efeito. Tanto maior quanto mais amplos se evidenciam as faculdades de concentração, teor de persistência no rumo dos objetivos a que demanda. Isto quer dizer, aquilo que André Luiz provavelmente nos estará a dizer, é que cada espírito que nós somos tem uma determinada capacidade de utilização do pensamento. E a indução, a vontade que nós colocamos nesse pensamento, dirige o pensamento para determinada finalidade. Podemos dirigir, por exemplo, através da prece, que ainda há bocado estávamos a falar, estamos ali a pensar, elevamos o nosso pensamento, tentamos elevar a onda do nosso pensamento, que passa a ser uma coisa muito concreta, não é abstrata. Quando eu oro, e, por exemplo, oro por alguém, existe um benefício real, efetivo, que em breve se vai poder até medir. Já não é uma questão só de fé, eu acredito que a minha prece vai ajudar. Não, eu tenho a certeza que a prece vai ajudar, porque o pensamento que eu dirijo pela minha vontade em prece tem uma determinada carga, tem uma determinada vibração que já Allan Kardec nos falava nisso. E que depois os espíritos nos vêm realçar novamente para nos lembrar que o pensamento é realmente tem uma força incrível. Por outro lado, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos. É o que está a acontecer aqui. Nutrindo-se da substância mental em grande proporção. Vejam que, porque é que nós nos dirigimos à Casa do Caminho, o Centro Espírita, para estudarmos a doutrina espírita em conjunto? E porquê é que nos sentimos bem? Porque nos nutrimos de pensamento. Nós temos necessidade de nos alimentarmos fisicamente, alimentamos com uma alimentação mais densa, conforme o nosso corpo físico. Também temos necessidade de beber água, sem ela não conseguimos sobreviver. Temos necessidade de nos alimentarmos através da respiração, mas temos outra necessidade que começamos a perceber que existe, que é de alimentar o nosso pensamento. De que forma que eu alimento o meu pensamento? Porque temos essa necessidade desde sempre, nós alimentamos-nos de pensamentos. E aquilo que está a acontecer agora aqui é que nos viemos alimentar de pensamento, do pensamento espírita. Nós procuramos, temos uma necessidade, mas o que é saber o que é que eu sou na realidade, para além do corpo físico? Como é que vai ser no futuro? Como é que eu vou viver no plano espiritual?
Nós temos necessidade de resposta a essas questões. Como é que eu devo viver determinada coisa que eu estou a enfrentar na minha vida atualmente? Sob o aspecto espiritual, como espírito imortal. Eu tenho necessidade de alimentar. Foi isso que nos trouxe aqui hoje. Nos alimentarmos. Porque a gente podia fazer leituras em casa. Estão lá as obras, não é? A gente lê. A gente tem necessidade de nos alimentarmos uns aos outros. E isto realça um outro aspecto, que é como é que eu me alimento ao longo do meu dia de 24 horas. Porque nós não somos espíritas só quando vimos ao centro espírita. Nós somos espíritas em qualquer lugar. E todos os lugares são sagrados, dignos de respeito. Não é só o centro espírita, é quando vamos para o trabalho, quando vamos para o nosso lar, quando estamos na rua a dirigir-nos para onde for. Todos os lugares são sagrados, porque todos os lugares são divinos. Então como é que eu me alimento nessas alturas? É uma preocupação que passamos a ter quando estudamos a doutrina espírita e pensamos, não, espera aí, o pensamento é uma coisa fantástica. Sob o aspecto espiritual, então, fica super fantástico. Então nutrimos uns aos outros, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui, neste momento. Então regressamos à nossa vida do dia-a-dia. 24 horas, não é? Temos pacotes de 24 horas. Na reencarnação temos um pacotinho de 24 horas. Depois mais um pacotinho de 24 horas. O que é que eu faço com essas 24 horas que são preciosas? Porque tudo passa pelo meu pensamento. As experiências vão alimentar o meu pensamento. Então o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, como nos diz Emmanuel, operando constante indução à rotina. Agora vejam, de manhã acordamos e há pensamentos que nos surgem logo na cabeça. São pensamentos que se mantêm ao longo do tempo e que vão connosco para a cama e que acordamos outra vez e que vão connosco para a cama e acordamos outra vez. Todos nós temos uma nuvem de pensamentos que alimentamos, que nos caracterizam. Os espíritos conseguem ler a vibração do nosso pensamento. Nem precisam de psicoscópio. Não é? Nós não precisamos de psicoscópio para estarmos uns ao pé dos outros e dizermos assim, eu sintonizo-me mais com aquela pessoa ou não, não é? Quer dizer que seja mais elevado ou menos elevado, não é isso que se coloca. É, eu posso não estar em sintonia, não gosto do mesmo alimento de pensamento do outro. Não é? Então, nós temos todos um hábito. E é aí, se calhar, que poderemos começar a refletir qual é a característica do meu pensamento. Pensarmos, o que é que me preocupa todos os dias? O que é que me preocupa já há anos? Não é? E como é que eu posso fazer para modificar para melhor as minhas preocupações? Porque aquilo que me fez sair daquela faixa do gorila e chegar ao homem foi o progresso dos meus hábitos, dos meus pensamentos, de tudo aquilo que eu consegui alcançar até agora. Mas eu quero mais, não é? Eu gostaria de... Conhecendo a doutrina espírita, mas eu gostava de estar num outro estado, alcançar outros patamares. Com calma, porque o progresso não se faz aos saltos, mas ter uma rotina. Então, a primeira talvez seja pensarmos naquilo que pensamos. O que é que eu penso? Quais são as características do meu pensamento? Porque se eu descobrir que sou uma pessoa muito negativa, que vejo a vida de uma forma muito negativa, isso faz-me mal. Estou-me a alimentar pensamentos, vejo na televisão, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro, alimento-me de todas as desgraças que foram acontecendo no mundo. É como se estivéssemos a alimentar-nos de comida processada, não é? Chega uma altura, caímos para o lado porque ficamos doentes, não é? Então, emitindo uma ideia, passamos a refletir aquelas que se assemelham. Essa ideia que de logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, há pensamentos que fazem parte de nós, mantemos aquele tipo de pensamento e aquele às vezes até é apenas um ponto de vista. Não é? O outro que está ali ao lado viveu a mesma coisa e diz, não, mas eu acho que uma coisa completamente diferente. E alimentamos um pensamento que, se for negativo,
nos faz mal, nos desequilibra. Então, talvez a solução seja pensar naquilo que pensamos e perceber onde é que aquilo que estamos a pensar nos possa trazer desarmonia e como alcançar essa harmonia. O nosso ser, como diz Leon Denis, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes ao longo do dia. Eu, há uns tempos para cá, há uns anos para cá, comecei-me a deslocar para o meu trabalho de transporte público. E é interessantíssimo, aprende-se imenso no transporte público. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que normalmente nós estamos todos ligados à máquina. Quem anda de transportes públicos vê isto normalmente. A pessoa está ali no transporte e vai passando as redes sociais, etc. Aquilo, vai consumindo. É a tal ponto, eu tenho o privilégio da minha esposa trabalhar no mesmo local de trabalho em que eu trabalho, então vamos os dois, transporte público, e temos a oportunidade de ir conversando. E então houve uma altura que até foi muito... Eu não encontrei essa fotografia, se não tinha trazido aqui, que vimos uma senhora a ler o jornal em papel. Tirámos uma fotografia. É um acontecimento, não é? Porque normalmente está tudo ligado à máquina. Não é? Como é que ele está? Está muito mal, está ligado à máquina. Não é? Está ali, ligado à máquina. E o que é que a máquina me está a dar? O meu pensamento está ligado àquilo que eu estou a consumir. Isto para refletirmos o que é que nós consumimos ao longo do dia e o mal ou o bem que nos pode fazer. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos a consumir nas redes sociais já nem sequer é algum produto de alguma mente humana. Já são a inteligência artificial que criou uma série de disparates, misturou uma série de coisas e aquilo depois já é visto como verdade. Estamos a consumir coisas que nem sabemos qual é a proveniência. Então, o cuidado que nós temos que ter no alimento do nosso pensamento, porque nós alimentamos-nos de outros pensamentos. É aquilo que nós estamos a fazer agora. Mas na deslocação, por exemplo, para o nosso trabalho, que tipo de pensamento é que nós estamos a consumir? Vai-nos deixar doentes? Não vai? É uma preocupação, não é? É o ponto de a gente tirar uma fotografia, uma senhora que está a ler um jornal em papel. Então, de que forma é que esses pensamentos estão a ser plasmados na nossa mente? Então, aquilo que deve ser uma nossa preocupação é termos um roteiro. Nós temos que ter um roteiro. Não é? Se eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu quero ir daqui para casa. Eu tenho que ter um roteiro. Não é? Porque senão perco. Em vez de ir para a minha casa, vou parar ali ao rio. Não é? O rio é bonito, mas não é para ali que se calhar que eu quero ir. Eu quero ir para a minha casa. Eu tenho que ter um roteiro. Tenho que pensar. Tenho que planear aquilo que vai ser o meu caminho. A fim de atingirmos tão alto objetivo que é, pensando no nosso pensamento, de que forma é que eu posso dirigir o meu pensamento e alimentar da melhor forma o pensamento, chegar a um plano que é atingirmos esse tal alto objetivo e alcançarmos aquele objetivo que a doutrina espírita nos está a apresentar. Nós vamos ser espíritos felizes. Isso é de certeza. É como o GPS, não é? A gente queria ir do ponto A ao ponto B, mas engana-se no caminho, o GPS está-me sempre a dizer vou reformular o caminho, vou reformular a trajetória. Temos sempre novas oportunidades, não é? Mas podemos andar ali assim à volta durante muito tempo, várias reencarnações. Daí o Lorde inglês, que ainda vive aqui um bocadinho, o senhor que foi há 1000 anos atrás, ainda a viver um bocadinho. Então, é andarmos ali assim, fora do roteiro. O que é que a doutrina espírita então nos traz? Um roteiro seguro. Para nós espíritas, nossos irmãos de outras religiões
terão o seu roteiro para fazerem esse percurso. Mas nós, como espíritas, encontramos na doutrina espírita um roteiro seguro para caminharmos dentro de nós próprios. Então é preciso estabelecer uma organização mental. Como é que eu não consigo deixar de pensar? Eu não consigo, porque existe todo um acumular de experiências dentro da nossa alma que se mantiveram, ainda se mantêm, fazem parte de tudo aquilo que nós somos. Quantas experiências nós tivemos até chegarmos aqui? Desde o gorila até aqui. Quantas experiências nós já tivemos? Diferentes. Então, muitas vezes, estamos a pensar, estamos a fazer uma oração e surge alguma coisa que não gostaria de não pensar assim. Mas isto ainda surgiu em mim, sabe? Depois ficamos ali a mortificar-nos. Ainda sou tão mau, etc. Não. Como é que eu posso fazer para caminhar para a frente? Não é pensar, agora pensei mal e agora o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada, ainda sou muito atrasado espiritualmente. Não. Qual é o caminho que nós temos que traçar? Então temos que estabelecer um roteiro. Primeiro que tudo é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Fácil de dizer, difícil de fazer. Não é? Eu lembro-me houve uma formação que nós tivemos no local de trabalho e era uma formação com aqueles rudimentos da meditação. E lembro-me que uma colega dizia, não, mas eu não consigo fechar os olhos. Eu não consigo fechar os olhos a pensar, eu não consigo entrar cá dentro. Ela só estava a exteriorizar uma coisa que se calhar estava toda a gente a pensar. Não é? Entrar cá dentro. Nós vivemos muitas vezes para fora. Consumimos aquelas coisas todas que é para não estarmos a pensar o nosso pensamento. Então vivemos muito para fora. E esta necessidade de viver cá dentro. Quem eu sou? Quais são os pensamentos que eu tenho? Porque eu tenho que me conhecer, pensar o que é que eu penso. É natural, é necessário pensar aquilo que eu penso. Eu antigamente confundia muito oração com meditação. Isto é tudo a mesma coisa. Vamos orar ou vamos meditar. Hoje, aquilo que eu penso que será, e para mim a minha reflexão em relação a isso é, a oração é quando eu falo com Deus. É o meu coração a falar com Deus. Através dos bons espíritos, através de Jesus, através de pensar em Deus. Sou eu a falar. A meditação é o meu ser a ouvir. Nós necessitamos de escutar. Temos também dificuldade em escutar. Por isso é que tudo isto tem que ser treinado. Nós temos dificuldade em escutar. E é engraçado que Deus deu-nos uma boca, 2 ouvidos, portanto deve ser alguma coisa que Ele nos quer dizer. Talvez devamos escutar no dobro do que falamos. Então é necessário fiscalizar os pensamentos, com paz, com calma. Mas conseguirmos entrar um bocadinho para dentro, treinarmos esse processo de voltarmos aqui um bocadinho para dentro e temos que estabelecer para nós uma receita pessoal para o equilíbrio. É traçar esse roteiro. Como é que eu me posso equilibrar? Como é que eu posso fazer para traçar esse caminho? Então, temos que nós estabelecer uma receita. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é uma entrada por um instante nas esferas da vida real e superior. E, portanto, quando eu oro, elevo o meu pensamento, ou seja, a minha onda mental, que já percebemos que é alguma coisa muito concreta, esforçamos-nos pela vontade para ela se ligar a planos mais altos, a mentores, a espíritos amigos, porque é uma necessidade de nos alimentarmos mentalmente. Através da oração, sintonizamos-nos com o pensamento deles. Então, por isso é que, depois de uma oração bem sentida, sentimos-nos mais aliviados, sentimos-nos com mais força.
para resolver os problemas, não é? Não são os espíritos que vêm e dizem, plim, 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 fica tudo resolvido. Olha, agora fizeste uma boa oração, agora fica tudo resolvido. Não é? Como uma recompensa. Não, eles vêm-nos dar a força, a clareza de espírito para resolvermos nós próprios o problema, porque o problema só existe porque é a lição que nós precisamos desenvolver aquele problema, desenvolver a solução daquele problema. Por exemplo, como é que eu consigo implementar a paz dentro de mim? Vencendo situações que me tiram a paciência. Eu tiro a paciência de qualquer um, mas eu tenho que trabalhar isto para conseguir construir paciência na minha alma, na prática. Posso saber tudo sobre o aspecto teórico, mas na prática eu tenho que ser paciente. Como? Passando pela terra de experiências que tirariam a paciência. Então a oração é um caminho importantíssimo. É necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras. Em geral, lê-se demais. Lê-se depressa e não se medita, já dizia Leon Denis. Então, que tipo de leitura é que eu faço? Mais uma vez, é um alimento. O estudo é um alimento. Porquê é que os centros espíritas, aqui a Casa do Caminho, de há pouco, o Nuno estava a ler com um curso. Porquê é que se fazem cursos na doutrina espírita? Exatamente porque nós precisamos treinar o estudo. Temos que estudar sempre. O burro velho não aprende línguas. O burro é um animal inteligentíssimo e aprende sempre até ao final da existência. E nós devemos seguir esse mesmo exemplo da natureza e estudar sempre. Dentro das nossas possibilidades, guardar momentos para o estudo, momentos para uma boa leitura, porque é um alimento para o nosso pensamento que nós necessitamos. Começa o teu treinamento, diz-nos Joana de Ângeles, meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando-o pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Então esta pode ser uma prática. Abrimos o Evangelho, de manhã, este pensamento pode ser a base de reflexão neste pacote de 24 horas me é concedido neste dia. Então é um caminho. A meditação é um caminho de interiorização para alimentarmos o nosso pensamento, percebendo quais são as tendências que nós temos para as conseguirmos limar. E já no final, lembramos uma coisa que Divaldo dizia. Quando reencarnamos, as últimas palavras que escutamos nos nossos mentores foram: tu nasceste para servir. Então, este é o outro caminho que necessitamos traçar nesse roteiro que queremos realizar aqui na Terra, que é o trabalho. Sermos úteis. Oração, meditação, estudo e trabalho passam a ser os caminhos que devemos traçar aqui na Terra, nesta reencarnação, para colocar em prática aquilo que intelectualmente nós percebemos. Existe reencarnação. A vida continua para além da morte. Por aí fora. Deus existe. Eu tenho uma alma. Existe o princípio espiritual, etc. Mas tudo isso é preciso colocar na prática para que, quando nos encontrarmos aqui, daqui a 5.000 anos, já fica o convite, aqui ou noutro local qualquer, mas daqui a 5.000 anos não se esqueçam, voltamos a falar de todas estas coisas, mas com uma clareza completamente diferente. Porque teremos passado por experiências, teremos limado dentro da nossa alma, na nossa mente, teremos conseguido vibrar de forma diferente, elevando o teor do pensamento, criando imagens que são prazerosas, que são agradáveis, e aquilo que nós queremos alcançar é que aquele que se aproxime de nós sinta uma vibração agradável, que nós nos aproximemos cada vez mais do Mestre Jesus, que veio exemplificar exatamente tudo isto. Ele vai-nos falar desse pensamento divino,
no qual nós estamos mergulhados, que é do amor. Deus ama-nos incondicionalmente. Então, fica aqui esta reflexão e desejo-vos bons pensamentos.